Olá, aqui é a professora Iris de Geografia e esse é um vídeo de correção da avaliação diagnóstica para o nono ano. Questão 1. Qual dos continentes abaixo apresenta a maior área? Meninos, a gente sabe que continentes são as terras emersas da crosta terrestre. São aquelas terras que estão acima do nível do mar. E a gente tem dois critérios para determinar os continentes no nosso planeta. A gente tem o critério geográfico-geológico, e nesse critério nós teríamos 4 continentes: o euro-afroasiático, o continente americano, a Oceania e o continente antártico. E a gente também tem o critério histórico-cultural, que leva em conta, como o próprio nome diz, a história e a cultura dos continentes. E aí, nesse sentido, nós teríamos 6: a África, a América, a Ásia, Europa, Oceania e Antártida. A questão pergunta qual desses continentes dos itens é o maior em extensão territorial, qual é aquele que apresenta a maior área. E a gente sabe que o maior continente do planeta é o continente asiático. Como vocês podem ver nessa tabela, ele tem mais de 45 milhões de quilômetros quadrados. Então a resposta é o item D. Questão 2. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Nesse sentido, observe o conceito a seguir. Abre aspas. É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram o território, procurando atender os anseios e interesses da sua população. Fecha aspas. A que conceito refere-se a afirmação anterior? Galera, tem muitos conceitos que são bem importantes para a geografia, que são essenciais, na verdade. E um desses conceitos é o conceito de Estado, que é justamente o conceito que está sendo descrito nesta afirmação. O Estado, meninos, é a forma como a sociedade se organiza, politicamente falando, juridicamente falando, administrativamente falando. Né? É um conjunto de instituições que administram um território. E a função do Estado, teoricamente, né, é atender os anseios e os interesses da população. Por isso que o Estado precisa de leis, porque quando eu trabalho com pessoas, eu preciso de alguma coisa que regule o comportamento das pessoas. E as leis fazem isso. As leis meio que controlam o comportamento do ser humano em sociedade. Então, por isso que a gente diz que o Estado também é jurídico. O Estado é jurídico, ou seja, é formado por leis, é administrativo e é político. Então, a gente pode dizer que o Estado é formado por povo, por território, por governo. E outra coisa muito importante também, meninos, é que um Estado ele precisa ser soberano para ser Estado com E maiúsculo, né? O Estado ele precisa exercer soberania, significa que ele precisa ter domínio e autoridade sobre o seu território. E para acabar de completar, esse domínio e essa autoridade precisam ser reconhecidos pelos demais estados. Então, só assim o Estado vai ser legítimo. Quando uma questão falar um conjunto de instituições, né, como essa afirmação está indicando aqui, então você já pode marcar direto o Estado, porque é exatamente isso que ele é, um conjunto de instituições que administram um território e que procura atender os anseios e os interesses da sua população. Resposta correta é o item C. Questão 3. A respeito do conceito de território, olha aí, outra categoria, outro conceito importante na geografia. A respeito do conceito de território, marque o que for verdadeiro. Então vamos analisar os itens. Item 1. Ao nos referirmos ao território brasileiro, referimos-nos ao espaço soberano reconhecido internacionalmente. Meninos, um território é uma porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado, com E maiúsculo, exerce soberania. Aquele mesmo Estado que a gente estava falando na questão anterior. Então, o território é a parte física onde o Estado manda. E aí os territórios eles vão ser delimitados por limites políticos, como vocês podem ver nessa imagem. Esse aqui é o território brasileiro. Essa aqui é a divisão política do território brasileiro, como vocês podem observar, divisão político-administrativa. E aí, nesse sentido, um território ele pode ser formado pelo solo de um continente, pelo solo de uma ilha, pelo subsolo, pelo espaço aéreo, pelo espaço marítimo.
Tudo isso é território. E aí, quando a gente se refere ao território brasileiro, a gente está, sim, falando de um espaço soberano reconhecido internacionalmente. Né? O nosso país possui soberania, o nosso território é nosso, e as outras nações nos reconhecem. Então, a gente pode dizer, sim, que esse item 1 está verdadeiro, a gente marca ele. O item 2 vai falar que os limites do território podem ser bem definidos ou não muito claros. As fronteiras podem variar de acordo com o espaço em análise. E é verdade. Um território ele é delimitado por fronteiras. E as fronteiras podem ser naturais ou artificiais. Só que muitas vezes essas fronteiras elas não são muito claras. E aí, quando as fronteiras não são muito claras, isso abre margem para conflitos, né? Quando as fronteiras não estão determinadas entre territórios, a gente pode ter conflitos e guerras. Então, nem sempre dá para definir bem onde termina o território de alguém e começa o território de outro, né? A gente pode sim considerar o item 2 como correto. O item 3 fala que, na geografia, há um consenso, ou seja, há uma concordância exata sobre o que seja o conceito básico de território. Esse conceito é único para todas as análises espaciais, sociais e territoriais. Meninos, não tem consenso coisa nenhuma. Na verdade, muitas categorias da geografia, muitos conceitos na geografia não são exatos. Existe discordância, existe muito debate, existe muita análise. Então, esse item não pode ser considerado. Na geografia não há consenso exato, não há uma ideia absoluta e incontestável sobre o que seja território. Né? Esse conceito é muito, muito complexo, muito profundo e ele é construído de acordo com a análise espacial escolhida. Né? O item 3 está incorreto, não tem consenso sobre o que seja território. E o item 4 vai falar: é possível entender o conceito de território como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Sim, quando a gente estuda território, é uma das coisas que a gente aprende primeiro. O que é território? Qual é uma das definições mais simples, mais básicas sobre território? É aquela que diz que ele é definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Para ser território de alguém, alguém precisa exercer soberania, alguém precisa mandar naquele território, alguém precisa ser dono daquele território, digamos assim. Né? Então, esse item está correto, sim. Itens corretos na questão 3, item 1, 2 e 4. Vamos para a questão 4. Analise os mapas abaixo e assinale a alternativa correta. Aqui nós temos o mapa da divisão do continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão leva em conta a posição das terras no continente. E aqui a gente tem um mapa que divide a América em América anglo-saxônica e América Latina. Essa divisão aqui leva em conta aspectos sociais, aspectos históricos, aspectos culturais. E aí a gente tem que marcar a alternativa correta, certo? E o item A diz o seguinte: a diferença na forma de divisão depende do posicionamento, no caso da América do Norte, da Central e da América do Sul, dos aspectos culturais e da língua falada para a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Para dividir a América do Norte, Central e do Sul, eu levo em consideração a posição das terras no continente. E para dividir a América Latina e a América anglo-saxônica, eu levo em consideração aspectos culturais e a língua falada. Então, o item A é o item correto. O item B diz que existe uma grande homogeneidade entre os países de cada bloco, e não existe homogeneidade. Né? Na verdade, os países da América, do continente americano como um todo, são muito heterogêneos, são muito diferentes entre si. Principalmente se a gente considerar essa divisão aqui entre a América anglo-saxônica e a América Latina. O item C vai falar que na América Latina predominam os países de língua portuguesa, e não é verdade. Na América Latina predominam os países que falam espanhol. E o item D fala que na América anglo-saxônica predominam os países de língua francesa, e não é verdade. Predominam os países de língua inglesa. Canadá e Estados Unidos falam principalmente o inglês. Questão 5. Interprete as informações abaixo e aponte quais os fatores que explicam a mudança indicada na imagem. A imagem fala o seguinte: éramos 6, seremos 3.
A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Lá na década de 60, a brasileira tinha em média 6 filhos. Na década de 80, ou seja, 20 anos depois, passou para 4 crianças. 20 anos depois, lá nos anos 2000, eram 2 filhos por mulher. E agora, na década de 2020, a média será 1,5 filhos por mulher. E aí a questão pergunta, quais os fatores que explicam essa mudança, de 1960 aos dias atuais? Essa imagem mostra, meninos, a queda nas taxas de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade é a estimativa do número de filhos que uma mulher pode ter até o fim do seu período reprodutivo, que vai mais ou menos até os 45 anos em média, né? É a quantidade de filhos que ela pode ter durante a sua vida reprodutiva. E por que no passado as mulheres tinham mais filhos no Brasil e hoje esse número diminuiu bastante? E aí a gente vai para a resposta. São vários os fatores que contribuem para a queda da fecundidade no Brasil. Entre eles, a gente pode citar a expansão da urbanização, porque quando as pessoas saíram do campo para ir para as cidades, elas mudaram um pouco essa lógica de ter muitos filhos. No campo, ter muitos filhos era bom para ajudar no trabalho pesado, para ajudar nos trabalhos do campo. Nas cidades, ter muitos filhos é sinônimo de muitos gastos, então isso contribuiu também. A urbanização, a saída das pessoas do campo, a ida delas para as cidades, o crescimento das cidades influenciou nisso, na queda da fecundidade. A gente também pode citar os avanços na medicina, a utilização de métodos contraceptivos, que influencia na redução do número de filhos por mulher. A gente também pode falar de educação sexual, porque queira ou não queira, ela passou a existir um pouco mais do que era no passado, A gente também pode falar de planejamento familiar. E nós também devemos falar da grande participação da mulher no mercado de trabalho. Todos esses aspectos unidos, eles influenciaram na redução da taxa de fecundidade no Brasil. Se a sua resposta girou em torno disso, então provavelmente você entendeu o que essa imagem queria dizer. Questão 6. Abre aspas. Emergentes deverão responder por 57% do PIB mundial até 2030. A participação dos países emergentes no PIB mundial passou de 38% em 2000 para 49% nesse ano e deverá atingir 57% até 2030, segundo o estudo Perspectivas sobre o Desenvolvimento Mundial 2010, Deslocamento da Riqueza, publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, nesta quarta-feira. Esse texto é de 2010. Com base no texto e em seus conhecimentos, descreva o que são países emergentes e por que eles são assim chamados. A gente falou muito disso no ano passado, não é? Os países emergentes, meninos, também chamados de economias emergentes ou países em desenvolvimento, são países que têm economias em crescimento atualmente e que provavelmente nas próximas 1 ou 2 décadas ainda estarão em crescimento. Não são países desenvolvidos, por isso que eles são chamados de emergentes, de países em desenvolvimento. Eles não são desenvolvidos, porque eles ainda apresentam graves problemas sociais. Só que eles também não podem ser considerados como países pobres, porque eles apresentam um bom nível de industrialização, acima dos países mais pobres, porque eles têm um considerável índice de desenvolvimento humano, então eles não podem estar no mesmo grupo dos países mais pobres do planeta, mas também não podem estar no mesmo grupo dos países mais ricos. Os emergentes se industrializaram tarde, são países de industrialização tardia, mas eles apresentam considerável potencial de crescimento econômico. Essa imagem é um exemplo dos países emergentes no mundo, o México, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, a Turquia, a Índia, a China, dentre outros países. Então, uma resposta que vocês poderiam ter colocado: os países emergentes, também chamados de economias emergentes ou de países em desenvolvimento, são os que apresentam relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. São países que apresentam níveis médios ou até um pouco elevados de desenvolvimento humano, bem como um certo nível de industrialização,
mas que ainda apresentam graves problemas sociais. Se a sua resposta está minimamente parecida com isso, então provavelmente você entende o que é um país emergente. Vamos para a questão 7. Quais as causas dos problemas urbanos existentes na América Latina? Meninos, a gente vai direto para a resposta, certo? Historicamente, a América Latina se urbanizou tarde. Ela é uma região do planeta de urbanização tardia, acelerada e mal planejada. E isso acontece, entre outros motivos, por conta da herança histórica de colonização, de exploração. Né? A América Latina foi uma região do planeta que foi explorada economicamente pelos colonizadores. Então isso gerou um monte de problemas que até hoje podem ser encontrados nessa parte do planeta. Entre os principais problemas enfrentados pelas populações urbanas das grandes cidades da América Latina, a gente pode destacar o quê? Pobreza é o principal deles, o mais grave. Saneamento básico incompleto ou insuficiente, desemprego, trabalho informal, mobilidade urbana deficiente e violência. Então a gente pega a história da América Latina, a gente pega a urbanização tardia, acelerada e mal planejada, e aí a gente entende por que essa região tem graves problemas urbanos, sociais, econômicos, entre outros. Questão 8. BRICS é um termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Há grandes diferenças culturais, econômicas e ideológicas entre os países membros do BRICS. Com base no texto e em seus conhecimentos, desenvolvam uma interpretação para a charge abaixo. Tá aqui a charge, né? Aqui os países do BRICS e aqui o Brasil meio capenga, né? BRICS, meninos, é um mecanismo de cooperação entre os 5 países membros, Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil. Não é um bloco econômico, é um agrupamento de países, é um grupo de países cujas economias apresentam crescimento interessante, aí eles resolveram se unir para fortalecer as suas economias, para cooperar nas áreas técnica, científica, cultural. Só que os países do BRICS têm profundas diferenças também. E aí o que a gente pode interpretar com essa charge? O Brasil, meninos, vai mal. Atualmente, a verdade é que a China está em franco crescimento, apesar da pandemia do novo coronavírus, enquanto que o Brasil perdeu credibilidade no mundo. O real foi uma das moedas mais desvalorizadas no mundo em 2020. Além disso, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? E a forma como o governo brasileiro está lidando com a pandemia desde o começo fez com que o nosso país ficasse sob suspeita no cenário internacional. Então, uma possível resposta que vocês poderiam dar: apesar dos 5 países convergirem, ou seja, concordarem em diversos temas, nem sempre há consenso entre as partes. Atualmente, o Brasil apresenta divergências diplomáticas com relação à China e os problemas econômicos e sanitários do nosso país são motivos de entrave. O Brasil não anda bem, nossa economia precisa se recuperar, enquanto isso a China vai puxando. Né? Enquanto a gente está deitado capengando, a China segue. E os demais países, né, também, apesar das dificuldades, continuam e o Brasil realmente está numa situação complicada no cenário internacional, tanto economicamente, quanto em questão de credibilidade, quanto diplomaticamente, e por aí vai. Questão 9. Como pode ser descrita atualmente a influência política e econômica e militar dos Estados Unidos no cenário internacional? Meninos, a verdade é que os Estados Unidos ainda são a maior potência econômica e militar do planeta, certo? Só que atualmente, os Estados Unidos são o país mais afetado no mundo pela pandemia do novo coronavírus. E isso está ligado com a crescente desigualdade social que existe lá naquele país. Existe pobreza nos Estados Unidos, sim. Se engana quem acha que não. Né? E aí, as recentes ameaças à democracia que ocorreram lá, né, a invasão do Capitólio e os radicais de direita que tentam tocar o terror nos Estados Unidos, tudo isso junto pode levar, segundo alguns estudiosos, segundo alguns historiadores, isso pode levar a um processo de decadência socioeconômica, política e cultural dos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que ainda são a maior potência econômica do planeta, mas estão caminhando para deixar de ser a médio e longo prazo.
E aí a gente passa para a questão 10, que se relaciona com a questão 9. Questão 10. A China vai desbancar os Estados Unidos como a maior economia do mundo em 2028, 5 anos antes do que o previsto pelo Centro de Pesquisa Econômico e de Negócios. De acordo com o Centro de Estudos Britânico, o tratamento habilidoso da pandemia de Covid-19 aumentará a taxa de crescimento da China em comparação com os Estados Unidos e a Europa nos próximos anos. Nesse novo cenário, a Índia se tornaria a terceira maior economia do mundo em 2030, lugar que o Japão ocupa atualmente. Aponte as causas que levaram à ascensão da China no cenário internacional nas últimas décadas. Galera, as principais causas desse crescimento incrível da China na segunda metade do século XX e agora, nesse começo do século XXI, as causas foram a abertura econômica, a implantação de uma economia socialista de mercado, as reformas promovidas naquele país que visaram e visam o desenvolvimento industrial, a modernização da agricultura, reformas que geraram investimentos maciços em educação, ciência e tecnologia, em infraestrutura. E, além disso, a gente tem a disponibilidade de recursos naturais no território chinês, o grande mercado consumidor, que é sem dúvida um diferencial, e a mão de obra abundante. A gente tem que lembrar que a China possui a maior população do planeta, 1,4 bilhão de pessoas. Se a sua resposta ficou parecida com isso, se você citou as reformas, se citou os investimentos em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura, se citou o mercado consumidor e a mão de obra chinesa, então você acertou. Meninos, muito obrigada pela atenção de todos, espero que vocês tenham ido muito bem nessa avaliação. Estudem sempre e até a próxima!